Olá, com vocês mais um programa Sintonia, gravado mais uma vez aqui na Obreiros, como vocês estão vendo lá no fundo, né? Bom demais! Hoje estamos aqui com um grande amigo lá de Santo André, o Edson Sardano. Tem um currículo extenso, coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, bacharel em Direito, pós-graduado em Filosofia do Direito, professor universitário, palestrante espírita, vereador em Santo André. Puxa vida, que prazer em tê-lo aqui hoje, Edson. É muita coisa, né, Edson? Obrigado pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui nesse lugar maravilhoso, né? Pena que é tão pouquinho, né? A gente poderia ficar o dia inteiro aqui, né? O dia inteiro conversando. Edson, me conta uma coisa, existe relação entre política e religião? Há muita. A religião é o tema mais transversal das nossas vidas. Nós temos o equivocado cacuete de separar, como se religião fosse uma gaveta num grande armário. E aí nós vamos para a política, fazemos besteira. Eu falei, mas você não é religioso? Ah, não, eu sou religioso lá no centro, lá na igreja. Não é lá o lugar de ser religioso, lá é fácil. Você tem que ser religioso onde você trabalha. E eu, além de político, eu sou policial. Quer dizer, foram 30 anos na polícia. Onde eu pratiquei a religião? Na polícia. Se eu separasse religião de polícia, eu seria um mau policial. Eu fui o policial que fui, saí pela porta frente, sem processo nenhum, pude dar muitos exemplos, pude fazer muita coisa boa por causa do religioso que eu sou. E a política é a mesma coisa. Eu estou na política, mas na política fica tudo igual. Fica se não tiver raiz, se não tiver uma base, uma força maior para você lutar contra esses apelos do mundo, né? Como é que você enxerga o avanço de alguns grupos religiosos dentro da política? Olha, a gente precisa olhar com muita cautela, inclusive no que diz respeito à doutrina espírita, não permitir que os centros virem diretórios políticos, virem palanques, mas também nós não podemos cair no cacuete da omissão, porque a gente se esconde, se omite, olha, não se fala, pelo amor de Deus, não fala, não cita. Eu tive problema até que nos momentos em que eu era candidato, não me convidavam para palestra. Como se eu fosse fazer comício. Eu falei, vou fazer comício, fazer palestra. O fato de eu ser candidato não pode denegrir a minha imagem, não pode, mas as pessoas têm aquela prevenção, não, acho que ele vai vir aqui, vai usar, vai fazer coisa errada. Então, nós não podemos permitir essa omissão, esconder o bom candidato, mas também não podemos colocar a doutrina espírita a serviço. Mas o movimento espírita, esse movimento que precisa interferir no dia a dia das pessoas, que precisa produzir uma sociedade melhor a partir de leis decentes, de gestões públicas honestas, é fundamental que a gente participe. E discussão de alguns assuntos interessantes, como aborto. Isso aí está aí, o assunto o aborto é o principal, né? Está na pauta e... vamos dizer assim, os políticos puros aí falaram, isso é uma questão religiosa, não se mistura. Esse é o erro da sociedade. Pois é. Nós estamos como estamos, a sociedade está como está, porque não mistura, no bom sentido, a religião com a prática da vida. A interseção é importante, né? Muito. Esta interseção é essa muito transversalidade, né? Não é uma coisa estanque. Sim. O dia e o momento da religião, o dia e o momento do trabalho, o dia e o momento do lazer, não. A religião, ela tem que passar por todos os momentos. Estou no lazer, eu tenho que ser um cristão no meu lazer. Eu estou numa relação emocional, eu tenho que ser um cristão na minha relação emocional. Estou no trabalho, eu estou na política, eu tenho que ser um cristão na política. Com ética. Com ética, principalmente. É a base do cristianismo, da doutrina espírita. A ética, o respeito ao semelhante, o respeito à coisa pública, o respeito à natureza. É por aí o caminho, né? Se deixar... Agora, o duro é a gente conseguir difundir o evangelho no meio da política. Vamos dizer, a gente não precisa difundir o evangelho, vamos dizer assim, estrito sensu, né? Não é aquela coisa do proselitismo religioso, mas é difundir pela prática. E a gente já consegue, eu consigo já hoje, em Santo André, lá onde eu sou vereador, pela postura. Então tem certo tipo de conversa, por exemplo, que as pessoas vão começar, não, o Sardano está aí, muda de assunto. Esse tipo de conversa não... Então, eu não falo de evangelho, não preciso falar de Jesus. Como eu falava na polícia, eu não dou passo em bandido. Bandido, você cometeu um crime? Algema nele, cadeia para ele. Agora, eu não preciso torturar, eu não preciso humilhar, eu não preciso perseguir. E não necessariamente, mas esse olhar é para passar a mão no bandido. Não, é para cuidar da saúde mental, espiritual do policial. Porque ele vai fazendo isso, ele não percebe, ele vai se embrutecendo. Ao se desculpar, vamos dizer assim, ao ouvir esse clamor da sociedade que quer dureza, que é pena de morte, que é isso, que é aquilo, e ele vai seguindo, ele vai entrando nesse clima, está querendo participar, eu vou fazer uma pergunta para ela já. Vai entrando nesse clima
e não percebe o mal que ele faz para ele mesmo. É verdade. Você sabe que eu... Espero que ela não ferrou, pois né? é. Eu trabalhei na periferia de São Paulo em unidades básicas de saúde por quase 40 anos. E eu tinha o hábito de, todos os dias, chegava lá e fazia oração. E no começo sozinho e aos poucos as pessoas vão agregando, porque você vai criando uma psicosfera completamente diferente no seu ambiente. E eu imagino que na política seja a mesma coisa. Sem dúvida nenhuma, você muda o ambiente, você muda com a postura, com a mentalização. Agora, o Prêmio Nobel de Física, né, os 3 físicos então foram contemplados por causa daquele estudo das ondas gravitacionais. Sim. A gente percebe que é isso, tudo está interligado. Sim, é grande rede cósmica, está tudo universal, então, de energia. Você sendo uma usina de bons pensamentos, de boas vibrações, você interfere no ambiente. É fundamental isso. Eu fazia muito isso em função da carreira militar. Às vezes a gente tem um comandante muito chato, né, muito duro. E o pessoal reclamava, tal, alguns odiavam e eu orava por eles. Mas eu nunca tive problema com o comandante. Eu à noite mentalizava. Era difícil no começo, porque o cara era ruim, né? Então mentalizava eu abraçando, conversando com ele. E o relacionamento, a gente ia percebendo, o relacionamento ia melhorando. Porque sente, não tem como, é da natureza. É da natureza, verdade. Não é invenção, é da natureza. Daí a teoria das ondas gravitacionais, sim, que Einstein previu há 100 anos. Mostrando exatamente isso. E hoje a física quântica explica tanta coisa bonita, né? Tudo, né? A gente vê a beleza de Deus, a grandeza, quanto a gente não sabe, né? Como Sócrates dizia, né? Só sei que nada sei, e olha, cada dia mais, quanto mais a gente estuda, mais tem para aprender. E menos, né? A gente sabe. E menos a gente sabe. Menos, né? A gente sabe. Me conta uma coisa, como é que você vê essa falta de lideranças jovens dentro da política? A política, ela se tornou uma coisa assim meio... Infelizmente, a sociedade... Como o próprio Kardec fala lá no Livro dos Espíritos, os espíritos, melhor, respondem para ele, por que as coisas, o mal prepondera? Porque os bons se omitem. Então, os bons vão se omitindo e deixaram a política se tornar uma coisa ruim. E política não é ruim. E como existe essa conotação ruim para a política, os jovens são estimulados a não participar. Então, você vai falar de política em casa? Ah, não, vem com esse papo não. Vai falar com os amigos? Ah, não, vem com esse papo não. Então, as pessoas vão se omitindo, o jovem não se interessa, não entra, ou seja, acaba dando espaço só para o malandro, pois né? Isso é horrível. Como criar um mundo melhor desta forma? Impossível, né? É o momento a gente reverter, né? É o momento, eu acredito que o clima, a psicosfera do planeta, o momento está chegando, o plano espiritual tem dito isso, né? Desde Nostradamus, de calendário maia, de Apocalipse de João, sim, a gente sabe que estamos passando por um momento, não é um dia, não é uma data, mas é um momento de transição. Deus não perdeu o controle, não. A gente nunca. Tá para sair dessa para uma melhor. Ah, mas com certeza. E acho que o nosso país é realmente a grande pátria do Evangelho. Não há a menor dúvida disso. Não é? Só falta acontecer. Falta a gente tomar, porque a gente fica esperando, quando é que a pátria do Evangelho não vai vir? Não vai vir, nós vamos trazer ela. Com certeza, eu tenho total certeza. Depende de nós. E é interessante da gente, dos espíritas e de todos os religiosos. Eu acho que tem que acabar com essa concorrência entre as diferentes religiões, bancada evangélica, não existe isso. Existem pessoas que querem construir um mundo melhor. Objetivo comum, A felicidade. Linguagens diferentes em alguns pontos, mas objetivo comum, né? Não pode Hoje eu estava conversando aqui embaixo na abertura dos trabalhos para os tarefeiros. Trabalho, nós temos que trabalhar. O ser humano precisa ter emprego, ele precisa ter honra, ele precisa ter o seu dignidade, dia a dia garantido. Né? Uma coisa exatamente, dignidade. E tem para todo mundo, agora não tem para a ganância de uma só pessoa. O problema nosso não é falta, é a concentração, a má distribuição, o egoísmo. Não falta nada no mundo. É verdade. Mas sobra a ganância, né? É a ganância. É verdade. Infelizmente estamos chegando ao fim, Poxa Edson. vida. Eu gostaria que você conversasse com os nossos ouvintes, dissesse que o ano que vem, se Deus quiser, você vai alçar voos maiores dentro da política. Vou me colocar à disposição, não como candidato espírita, não, mas um espírita candidato. Alguém que vai levar para o Congresso Nacional, que já tem levado para a vida política a formação pessoal, a formação cristã, moral, que é realmente, acho que é a única porta, a única forma, realmente, de a gente conseguir construir uma sociedade melhor. Eu tenho certeza. Muito obrigado, Edson. Eu agradeço. Meus queridos, olha, tá aí o Edson. Você que também tem influência
no seu núcleo, na sua comunidade, saia candidato, lute por um país melhor, por um mundo melhor. Concordam? Pois é, então vá, acesse as nossas redes sociais, frequente a sua religião, não importa qual seja, tenha Deus no coração e seja um homem de bem. Fique com Deus.